Olá! Duelos nos Sertões de volta com um programa especial, de novo no estilo mesa redonda. Vamos caprichar que eu tô aqui com os meus chefes, Joaquim Monteiro e Duda Magalhães. Para não enrolar muito e porque as perguntas são interessantes, eu vou dar a vocês o espaço e o tempo de se apresentar. Carreira, escola, nome, prato predileto, família, até time de futebol. A gente está procurando espaço para desafios e eu estou sentindo que nas apresentações já tem algum. Nosso convidado, Duda, começa. Se apresente ao público do Duelos. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Duda Magalhães, da Dream Factory. Tenho 41 anos, sou casado, tenho 2 filhos, o Nicolas e o Antônio, 7 e 4 anos. Sou formado em administração pela PUC do Rio de Janeiro. Estudei esporte e entretenimento na Universidade de Nova York. Junto com o Joaquim, fomos lá para Nova York estudar algumas semanas, alguns meses. Atuo nesse mercado de entretenimento, esporte, desde os meus 19, 20 anos, então tenho 22 anos de atuação nesse mercado de esporte e entretenimento. Comecei nesse mercado, o meu primeiro projeto foi um mundial de windsurf em Búzios. Com quem? Joaquim Monteiro. Então você vê como é que a vida é engraçado e escreve a nossa história por caminhos, às vezes, inesperados. E é um orgulho muito grande, não só para mim, para minha família, para os meus sócios. A gente está novamente empreendendo. Eu estava brincando antes da gente começar aqui, que entender de rally eu entendo muito pouco, entendo quase nada. Entender de kitesurf naquela época também, nunca velejei, e a gente trouxe aqui para o Brasil as primeiras competições de kitesurf, fundamos a Associação Brasileira de Kitesurf, criamos o Campeonato Brasileiro de Kitesurf, fizemos a primeira etapa de um mundial de kitesurf na América do Sul, botamos o kitesurf ao vivo na televisão, que era algo inimaginável, né? Um esporte à vela, sem necessariamente ter velejado. Então, acho que essa combinação de olhares traz uma inovação muito interessante e estamos aqui hoje para conversar e trocar ideia, mas rapidamente, esse sou eu, essa é a minha história. Você tem time de futebol? Eu sou Flamengo, assim, eu não estou numa fase muito boa não, sabe? Eu estou assim, tá meio difícil, não estou falando muito sobre isso. Mas, brincadeiras à parte, estamos surfando o melhor período da vida, né? Então, aos amigos paulistanos, aos vascaínos, a quem segura um pouquinho que esse ano vai ser o rubro-negro. Muito bom. No caso de você, Joaquim, a vida, além de ser engraçada, é insistente. Porque vocês estão de novo juntos para a sorte dos sertões. Joaquim, se apresente. Bom, meu nome de novo? O cara já deve ser apresentado 15 vezes aqui. Estreia do Joaquim no É a primeira estreia? Você está muito orgulhoso. Meu nome é Joaquim Monteiro, eu tenho 39 anos, sou casado com a Beatriz Botese, tenho um filho, Francisco, de 3 anos, e tenho outro vindo agora, que nasce em abril de 2020, filho dos sertões também. Sou fascinado em esporte, idolatro o meu país, e amo proporcionar momentos únicos e memoráveis para os meus amigos e familiares. E estudei entretenimento, me formei em marketing, né, junto com o Duda na NYU, e marketing esportivo, e um dos meus maiores orgulhos ter feito as Olimpíadas, trabalhado nas Olimpíadas de Londres, trabalhado nas Olimpíadas do Rio, e participado com você, Duda, né, para trazer esse Mundial de Kitesurf, o Mundial de Windsurf, e agora transformar os sertões, né, botar os sertões na dimensão que o Brasil merece, né, um evento que sintetiza o nosso país e mostra a grandeza da nossa pátria, mostra a beleza da nossa natureza e mostra também a hospitalidade do povo, né? Já que a gente passa pelos lugares mais remotos e carentes do Brasil e a gente quer muito deixar esse impacto social. Então,
Lembrei de outro também, onde a gente fez junto. A Jornada Mundial da Juventude, do Papa Francisco, quando veio para o Rio de Janeiro em 2013, eu estava na organização e o Joaquim estava na prefeitura do Rio de Janeiro. Outro projeto grandioso também, histórico, que ficou marcado na nossa, né? E é por isso que meu filho se chama Francisco, por esse momento aí que você me proporcionou. Exatamente. Então, no próximo nós temos 2 nomes para sugerir, Mário e Duda. Fica tranquilo. Vamos trabalhar. Eu vou poupar... Adorei a mesa redonda, hein? Mesa redonda, mesa redonda moderna. Vamos poupar o meu chefe e não vamos mais discutir futebol. Eu quero saber do Duda, super rápido, por que a Dream Factory decidiu entrar nessa jornada dos sertões e levantar poeira com a gente? Cara, quando a gente fez aquela coletiva de imprensa lá no Jockey de São Paulo, a gente falou um pouco sobre isso. A nossa convicção é de que comunicação hoje não é apenas comprar um espaço para falar bem de si próprio, né? Comunicação das marcas é engajamento, é propósito. As marcas não podem simplesmente não se envolver na vida real e de consumidores. Os consumidores, eles se agrupam muitas vezes por afinidade. Você tem um grupo de pessoas que se reúne em torno de um tema, seja ele a gastronomia, seja ele o kitesurf, como a gente estava falando, seja ele a religião, seja ele um esporte de aventura, seja a cultura off-road, seja o futebol, como a gente estava falando, seja o que for, judô, a música, o teatro, o cinema, são temas e em todos esses temas que a gente, sob a nossa lente, a gente enxerga como territórios de comunicação, são formadas comunidades. A nossa intenção é construir um portfólio de projetos que represente o mosaico da cultura brasileira. A gente não está, e nada contra, não tem nada pejorativo no que eu vou falar, mas o Brasil não é um Uruguai, não é um Paraguai, países que têm, até pela sua extensão, não tem a mesma pujança, a mesma força, a mesma pluralidade temática, cultural que o Brasil tem. Então, nós, como empresa de entretenimento ao vivo, termos no nosso portfólio um mosaico representativo dessa cultura brasileira, esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito. Isso não se faz da noite para o dia, não se faz de um mês para o outro, muito menos de um ano para o outro. Se faz ao longo de décadas, de uma vida. E esse território que nós estamos, que é o território off-road, rally, etc., ele é uma comunidade muito interessante, que existe muito interesse potencial das marcas conversarem com essa comunidade, conversarem a partir desta comunidade e interagirem com essa comunidade para muito além do rally. Na introdução aqui que o Joaquim falou, quer dizer, eu acho que nós, enquanto sertões, revelamos um Brasil que o próprio brasileiro desconhece. Isso a gente fala sempre, o Joaquim vive batendo nessa tecla. A gente promove o nosso país, a gente revela histórias humanas magníficas, e isso tudo é conteúdo que as marcas querem abraçar. Então, o motivo para a gente se associar a isso é a construção, o fortalecimento desse mosaico que a gente quer representar e quer levar de uma forma organizada para as marcas e, ao mesmo tempo, em contrapartida, trazer, através das marcas, recursos, mais dinheiro, para que a gente possa fazer, na ponta aqui, ainda mais revelar o nosso país, ainda mais cuidar das pessoas através do nosso SAS, ainda mais cumprir o nosso propósito de cruzar, de integrar o nosso país, né? Acho que os Sertões têm tudo para ser uma marca que o país se reconheça, se identifique numa marca de integração nacional e poder ser esse meio de campo, usando o nosso talento, a nossa competência nesse território, nessa comunidade, para a gente é um puta orgulho. Assim, essa é a razão. Dá gosto de escutar o nosso sócio. Dá gosto. O cara domina mesmo. E a minha pergunta é exatamente nessa linha. O que a Dunas, a empresa que organiza os Sertões, já aprendeu com a Dream?
A gente sabe o que a gente sente todo dia e sabe o que a Dream aporta para os sertões, mas eu queria entender de você quais as lições que a gente já aprendeu do estilo Dream de trabalhar. Bom, a Dream Factory, acho que ela tem todas as credenciais, né, da maior organizadora de eventos do Brasil. Então, organiza o Carnaval de Rua do Rio, o Carnaval de Rua de São Paulo, a Maratona do Rio, e agora vai nos ajudar a colocar os Sertões nesse calendário de eventos mundiais, né? Então, o que a gente aprendeu muito nesse 1 ano de parceria foi planejamento, de antecipar os fatos. A palavra evento vem de eventualidade, e nos Sertões isso é ainda mais intensificado, né? A única certeza que você tem no início de um Rally dos Sertões é que o inesperado vai acontecer. E um exercício que a gente faz constante aqui é tentar trazer para o valor presente todos esses fatos, mas é humanamente e tecnicamente impossível de colocar na linha do tempo tudo que vai prever. Então, acho que a Dream Factory faz muito bem isso, né? Tipo, o Rock in Rio é um bom exemplo. E se tiver um terremoto? Mas no Brasil não tem terremoto. Mas e se tiver? E se chover em agosto, que é o período que os sertões acontecem? Mas em agosto não tem previsão de chuva. Tá bom, mas e se a natureza for contra, né? Então a gente tem que ter um plano A, um plano B, o C e o D. E todos esses planos, eles andam paralelamente, né? Porque não adianta você, quando ter um inesperado no plano A equipe correr para planejar o plano B. Então a carta tem que estar pronta na manga. Eu acho a Dream Factory, sem dúvida, é uma referência para a gente, né? O Carnaval de Rua tem uma sucessão de fatos inesperados, é a celebração máxima da espontaneidade. E os Sertões é isso, os Sertões é o inesperado, os Sertões, né, cada ano ele passa para um novo percurso. O tamanho do Brasil permite a gente fazer um percurso inédito a cada ano. Então, obviamente, tem aprendizados das edições anteriores, mas cada ano a gente aprende mais e a gente tem certeza que essa parceria com o Dream Factory vai agregar muitos valores e fazer desse Sertões um produto que orgulha, né, todos os brasileiros, não só os amantes de off-road. Isso é muito importante. A razão de existir dos Sertões, além de ser o maior Rally das Américas, é promover esse Brasil, é dar orgulho ao brasileiro, é criar desejo do brasileiro conhecer lugares que o mundo e o Brasil não conhecem. Parceiros tão alinhados merecem a mesma pergunta. Então, mesma pergunta para os dois. Duda e Joaquim, a economia brasileira no presente estado tem condições de suportar e promover um portfólio de eventos e atrações tão grande como o que vocês oferecem? E outros concorrentes também oferecem? Bom, eu acho que calendários, né, o calendário de entretenimento no Brasil hoje, ele é bem intenso, né? Você tem eventos relevantes, né? O Rock in Rio é o maior evento de música do planeta, o Carnaval é a maior celebração a céu aberto do mundo, e eu acho que o Sertões demonstra essa pujança para a economia. Se não fosse isso verdade, você não teria parceiros como a Mitsubishi e a Honda com mais de 15 anos, né? Então demonstra força para o mercado, né? E, além disso, o Sertões ele é um laboratório a céu aberto de uma câmera que vai cobrir lá o meio do deserto, o meio do sertão, o meio da caatinga. Ele é um laboratório para os carros, ele é um laboratório para logística alimentar, ele é um laboratório para operação aérea. Então, a gente tira muito proveito disso, né? Então, são imagens que criam desejo e a gente tem certeza que as marcas parceiras do Sertões vão colher cada vez mais frutos. E a economia vai segurar? A economia vai segurar. Eu acho que existe uma pauta negativa, né? A gente vem uma sucessão de anos aí, o Brasil batendo na trave e tal, mas o Sertões é uma pauta positiva. A gente mostra o agronegócio, né? E a gente mostra
a pujança da economia do interior, não é São Paulo, ou Rio ou Brasília, não são as cidades já reconhecidas. Isso é fascinante. Eu contribuo nessa resposta com um olhar um pouco do potencial que a gente tem com a marca Sertões. Se a gente olhar que os setores de patrocínio, os setores da economia que podem ser patrocinadores do Sertões, que são endêmicos a essa atividade. Né? O que a gente chama de endêmico? Aquilo que é diretamente relacionado à atividade. Então a gente está falando de carro, está falando de pneus, está falando de bateria, a gente está falando da indústria de óleo e gás, de certa forma, né? Postos de gasolina, combustível, lubrificante. Se a gente soma e combina todos esses setores, são setores que representam boa parte do nosso PIB, certo? Se a gente considerar que também é primário, é endêmico do nosso negócio, passar a promover a agricultura, o agronegócio, aí então Sertões é um showroom do PIB brasileiro. Bem colocado. Né? O showroom, o Sertões é um dos principais showrooms do PIB brasileiro. Nesse sentido, o potencial que existe de economia para a gente evoluir, migrar os Sertões de um estágio X para um estágio 20X, o potencial está dado, o trampolim econômico de PIB, potência PIB, etc., está dado, só depende da gente fazer o nosso trabalho, né, como um grupo, como um time, como uma equipe, para ir lá, buscar esses recursos, trazer para cá, para potencializar e a gente fazer ainda mais. Então, eu acho que economia não é um limitador, né? Respondendo a tua pergunta, não é um limitador, muito pelo contrário. Por outro lado, eu dou um próprio exemplo da Maratona do Rio de Janeiro, que é a principal maratona da América Latina. Mas vamos olhar a maratona, o que é endêmico de corrida de rua? Material esportivo, água, isotônico. Se você somar água, isotônico, material esportivo, não são parcelas significativas do PIB. Material esportivo, não estou falando de vestuário em geral, material esportivo, que é um segmento. E, no entanto, a gente tem a principal maratona da América Latina, 44 mil inscritos e um volume de patrocínio coerente com aquele tamanho. Então, eu acho que potencial versus potencial, o potencial dos Sertões é enorme. E a gente tem que acho que esse é o nosso desafio. Né? Esse é o nosso desafio como grupo. E também, só complementando, eu acho não existe hoje no Brasil um evento que sintetize, né, e que ligue o Ceará ao Maranhão, ao Tocantins, a São Paulo, ao Rio Grande do Sul. O que existe são iniciativas pontuais, né, no Rio, no campeonato de kitesurf no Ceará. Então, o Sertões, ele tem esse poder de integrar os estados, assim como tem a Volta da França, né, de bicicleta. Por razões óbvias do tamanho do país, não seria possível fazer a volta do Brasil de bicicleta, né? As condições de estradas também não permitiriam, e eu acho que, partindo do princípio que 80% das estradas no Brasil são não pavimentadas, né? O Brasil é reconhecido pela Amazônia, pelo Pantanal, pelos parques nacionais, e é justamente esses os cenários por onde o Sertões passa. Então, o Sertões tem todo o potencial de ser um evento que represente a pátria. É um evento desse bem feito, você consegue mexer com o índice de patriotismo. Então, o Sertões, Joaquim, é um produto em 3 dimensões, esportiva, turística e social. Qual a sua estratégia para contar essa história? Nós vamos atingir públicos diferentes em esforços paralelos ou nós vamos atingir todo o público que a gente conseguir atingir num esforço único? Eu acho que são nichos diferentes, né? A parte esportiva está muito bem consolidada, é o maior Rally das Américas e essa chancela nos orgulha aqui na Dunas, né? Eu acho que é um esforço muito merecido do que o Marcos e toda a equipe fez. A gente está dando continuidade e potencializando
outras dimensões como o turismo e o social. Mas nem todo, né, essa demanda do esporte ela já é criada, a gente não precisa estimular. Todo ano, mais de 300 pilotos e navegadores se inscrevem nos Sertões. Agora a gente vai fazer um esforço maior no turismo, porque nem todo mundo quer cruzar o Brasil a 170 km por hora, mas todo mundo, ou boa parte do brasileiro, gostaria de conhecer o que é seu, né? E isso é um prazer enorme, conhecer o que é seu. Então essa parte de turismo tem um potencial enorme e a gente vai colocar bastante energia. E o social, né? A gente passa pelos lugares remotos e carentes, que nem sempre tem assistência governamental, então o SAS faz esse trabalho. Então, até 2021, a gente quer deixar essa parte social tão expressiva quanto a parte esportiva. Duda, hoje está muito na mão do marketing de experiências. Todo mundo que não consegue vender o seu produto vende uma experiência. Você chamou atenção para um marketing de diálogo com comunidades que formam o mosaico do Brasil. Como que você vê o encaixe desses dois? O marketing de um diálogo pode dizer que você está lançando moda aqui no Duelos, mas como que essas novidades, entre aspas, muitas aspas, vão funcionar no Projeto Sertões? Então, eu acho que é a aplicação real dessa hipótese que a gente estava falando antes. Quer dizer, se é verdade que as marcas querem ser cada vez mais autênticas, querem ser cada vez mais verdadeiras, para isso acontecer, elas precisam estar na ponta, elas precisam estar na criação de momentos de experiência, de memória para as pessoas. Elas têm que ser reconhecidas como agente que promove aquilo. Então, isso está diretamente relacionado e não é uma comunidade apenas. É a combinação, porque eu posso gostar de gastronomia, posso gostar de arte, posso gostar de jazz. Eu não sou só um avatar, né? Cada pessoa tem múltiplos, ela está em múltiplos momentos. O cara pode gostar de carnaval, mas pode gostar de uma alta gastronomia. O cara pode gostar de rally e pode gostar de mountain bike, né? Então você começa a ter clusterizações, ou seja, formação de grupos de afinidade, mesmo que não exclusivamente de um ângulo, de um tema, multitemas. Eu acho que isso é o que está... Esse é o plano. Esse é o plano e isso é o que as marcas estão buscando. Você vê cada vez mais as marcas buscando isso e potencializando pelo digital. Isso e querendo contar para todo mundo com mais eficiência, né, de investimento através dos canais digitais. Agora, só o digital resolve? Né? A gente vê um dinheiro muito grande migrando das mídias tradicionais para os canais digitais. Isso, sem a verdade, sem a experiência, resolve? Também não. E num mundo cada vez mais doente, porque a gente tem cada vez mais relações nas redes sociais, mais seguidores, mais amigos, né? Mais curtidas, a gente fica cada vez mais angustiado. Será que esse post foi sucesso? Não foi sucesso? As relações estão mais intensas e ao mesmo tempo mais superficiais. E, portanto, o ser humano tem a necessidade do olho no olho. Desde a época da tribo. Desde a época de se reunir em torno de uma fogueira para ver as estrelas. Então, este negócio que nós estamos, seja no rally, seja na gastronomia, seja no kite, seja na corrida, seja na música, no teatro, o encontro ao vivo, a empatia, o olho no olho, é uma necessidade humana. E as marcas já entenderam que esse é o caminho e que não é também só a experiência sem poder contar isso para ninguém, porque aí a conta não fecha. É uma combinação dessas ferramentas que vai fazer isso, mas a experiência está no centro, né? A gente pensou que a gente estava estreando um formato novo, Mesa Redonda, mas a gente estreou também um formato novo, aula de marketing esportivo, em poucas palavras. Joaquim, nós vamos acelerar um pouco porque esse mundo é acelerado. Acelerar é com a gente. Como você descreve o nosso público-alvo? Pilotos, equipes, navegadores, patrocinadores, o público-alvo mais restrito.
Eles são os nossos clientes, eles são os nossos artistas, eles são os nossos parceiros. Como é que você descreve a nossa relação com o público que faz os Sertões correndo, trabalhando, competindo? São heróis brasileiros, sem dúvida. Essa é a minha definição para quem participa e trabalha nos Sertões, né? Não é longe de ser uma condição ideal de temperatura e pressão, né? Você passa, né, fome, você dorme pouco, você desloca muito. Então, acho que tem que ter, a palavra é tesão, tem que ter muita vontade de fazer. O desafio, obviamente, é enorme, mas a vontade de fazer desse evento algo ainda maior vai além, né? Transcende o nosso sonho, transcende. Então, os parceiros, né, são convidados para celebrar essa brasilidade com a gente, são patrocinadores fundamentais de colocar esse evento de pé. E os voluntários também, que não podem ficar de fora dessa equação, que a gente é eternamente grato e sem eles não dá para acontecer. O Sertões de 2019 foi o primeiro Sertões do Duda como sócio da Dunas e foi o primeiro Sertões do Joaquim como CEO. Então, super rápido, pouquíssimas palavras, aonde a gente precisa melhorar e aonde a gente já fez um golaço. Duda. Cara, eu acho que assim, a oportunidade de desenvolvimento que a gente tem, tanto na experiência como um todo, né, da nossa vila, do momento da família Sertões, eu acho que eu vejo claramente, eu fui para Campo Grande, não fui esse ano pelas etapas entre largada e chegada, e fui na chegada em Aquiraz. Acho que a gente tem, do que eu enxerguei, acho que a gente tem um potencial gigantesco, uma oportunidade enorme de fazer das duas pontas um grande case de mobilização de público, de marcas, de conteúdo, e ao mesmo tempo acho que onde a gente mais acertou, que aqui parabenizo aqui o Joaquim, Júlio, todo o time Dunas, que quando chegou, declarou um novo futuro, né? E aí não tem como não lembrar, não se inspirar no Kennedy quando disse que ia para a Lua em 10 anos, ia levar o homem para a Lua e ia voltar. Mas isso é fundamental. Não é chegar em 2018 e falar, ano que vem faremos isso. Ano que vem é muito pouco, é nada. Em 2022 seremos o maior rally do mundo. Em 2022 serão 200 anos da independência. No 7 de setembro nós vamos passar aqui, acolá, vamos largar ali, vamos largar lá. E criar um plano de 4 anos foi fundamental para apontar para toda essa comunidade, para toda a família Sertões, quem já está e para quem está do lado de fora e que está curioso, que quer entrar, qual é a intenção dessa família. A intenção dessa família é sonhar grande, ser o maior rally do mundo, com segurança, com qualidade, e está aqui, está colocado. Então, acho que esse foi o maior acerto. E que não é um acerto para esse ano, é um acerto para futuras gerações do nossos Sertões. E o Kennedy disse no famoso discurso de 62 que os Estados Unidos ia à Lua não porque era fácil e porque estava perto, porque era um desafio muito difícil e que media a capacidade dos americanos. Esse discurso, só por curiosidade, foi usado pela Nike internamente para a campanha dos Jogos Olímpicos de 12 e da Copa do Mundo de 14 e foi usado pela equipe de comunicação. Vamos mostrar aí, vai. Vamos da pegar Copa dos Jogos Olímpicos de 16 no Rio. A gente vai incluir isso na edição. Quem não sabe, nosso Mário Andrada foi diretor de comunicação da Nike no Brasil. É isso aí. Agora eu vou terminar com uma novidade. Essa mesa redonda tem um furinho no meio, dá para ver. E a novidade é o seguinte, a última pergunta vai ser feita por Duda e por Joaquim ao público. E nós vamos esperar a resposta de vocês nas redes sociais dos Sertões, especialmente no Instagram. Então, Duda vai perguntar para você, Joaquim vai perguntar para você e a gente espera a resposta para abrir um diálogo entre a nossa comunidade. O que você quer saber? Valendo? Valendo.
Pode perguntar. Qual seria a maior notícia? Qual seria a grande notícia que vocês gostariam de receber, de ouvir da Organização dos Sertões? O que é, assim, absolutamente inesperado que vocês gostariam de saber que o Sertões se propusesse a fazer? A gente falou aqui de social, esportivo, turístico. Existe uma quarta vertente? Existe alguma coisa dentro dessas três vertentes que seria absolutamente inesperado? Eu tenho muita curiosidade sempre de saber o que as pessoas estão vendo que a gente não está vendo. E sempre tem alguma coisa mágica. Então essa é a minha provocação. Essa é a provocação. Joaquim? A minha provocação é: qual o tesouro você gostaria de ser revelado através dos Sertões? Então, na década de 90, o Sertões revelou o tesouro de Jalapão, colocando no mapa de destinos turísticos do Brasil. Esse ano de 2019, a gente revelou o tesouro do Canyon de Bom Jesus, do Piauí. E 2020, qual o tesouro que você gostaria de revelar? Muito bom. As respostas vão para as redes sociais dos Sertões. Vocês vão ouvir mais da gente, do Duda e do Joaquim. Nós vamos abrir um diálogo com vocês em cima dessas respostas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Foi uma honra para mim e para o Duelos, com produção do Pedro Perácio e da Meg Coutrin, e também da Ponto 25, companheira dos Sertões, de 11 Sertões pelo menos. Eu agradeço a presença de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui e semana que vem tem mais. Tô arrepiado. Muito obrigado. Tô arrepiado. Bora, Brasil! Obrigado.